Olá turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que vocês estiverem assistindo este vídeo. E turma, a gente vai continuar agora com nossos estudos, trabalhando o kit de férias. E eu vou estar aqui pincelando algumas coisas, explicando outras, para ajudar vocês com essa tarefa. Pessoal, eu já adianto que essa tarefa não é uma tarefa tão fácil, simplesmente porque o assunto ele não é simples, precisa de um pouco de entendimento, mas que com vocês comprometidos assistindo a este vídeo aqui, vocês com certeza se sairão bem, certo? Então aqui a gente começa aqui com a questão número 1, que pede para você explicar de forma clara e detalhada a divisão por mitose. Isso aqui eu espero que vocês leiam a página 18 e esclareçam isso aqui, tá? Não tem muito o que dizer, vocês vão lá na página 18, leiam com cuidado e respondam essa questão. Mas a mesma coisa vocês vão fazer na página 19 e explicar também a meiose de forma clara e detalhada, tá? Já os outros eu vou ter que explicar direitinho. Então, observem as imagens e as explicações com atenção, com muita atenção. Se precisar, voltem esse vídeo novamente e ficam com muita atenção, tentando entender cada detalhe para que vocês possam compreender de forma mais adequada possível o assunto. Vamos às imagens. Bom, nessa primeira figura que vocês podem observar, eu vou explicar para vocês a diferença de genótipo para fenótipo. Genótipo, galera, tem a ver com o nosso DNA, tem a ver com as informações genéticas, é o que está nos genes. E fenótipo é aquilo que você pode observar, certo? Então você tem um DNA para a cor azul, esse é o genótipo. O fenótipo vai ser a cor dos olhos azuis, aquilo que você está vendo. Aquela cor azul que você está observando é o fenótipo. Assim como, por exemplo, a cor da pele é o fenótipo, o tipo de cabelo é o fenótipo, a altura é um fenótipo. E já aquilo que está no nosso DNA, que a gente não pode ver, é o fenótipo, o genótipo, certo? E aqui nessa outra figura, pessoal, demonstrando os tipos de fenótipo para as flores, no caso da flor. O fenótipo aí, no caso, vai ser a cor da flor, certo? Então, vocês têm dois fenótipos aí, que é a cor rosa e a cor branca. E três genótipos, porque para a cor rosa a gente tem dois genótipos possíveis. A gente tem o azão e o azão azinho aqui. E a gente vai chamar assim desse jeito, pessoal. Em genética a gente chama o A maiúsculo com esse zão no final. E o A minúsculo, a letra minúscula, a gente vai chamar de zinho. Por exemplo, azão e azão azinho. Então a gente vai chamar de o A minúsculo de azinho e o A maiúsculo de azão. Essa é uma forma da gente tratar, para a gente diferenciar, tá? Não tem uma regra específica, não. Aí no caso aqui, a gente tem para a primeira cor aqui, primeira planta aqui, primeira cor da flor, a gente tem o genótipo azão. E a mesma coisa aqui, a gente tem o azão azinho. E aqui o azinho. Pessoal, aqui a gente percebe que a pigmentação rosa ela é ocasionada pelo azão. Ó. Vocês observam que onde tem azão, a planta tem a cor rosa, certo? A planta é da cor, a flor é da cor rosa. E onde não tem o azão, só o azinho, a gente vê que faltou a cor. A cor, no caso, ela está presente no azão. O azinho é responsável pela cor branca, certo? E como aqui no caso a gente tem o azão e o azinho juntos, mas quem dominou foi a cor rosa, a gente diz que o azão ele é dominante sobre o azinho, certo? E aqui no caso não tem a dominante, só tem o azinho, a gente vai chamar o azinho de recessivo. Aí nesse caso só se manifestou o recessivo porque não tem o dominante. Então aqui nós temos dois dominantes, rosa. Aqui nós temos um dominante, rosa. Aqui não tem nenhum dominante, então ficou branca, certo? Então o genótipo para a cor rosa são duas possibilidades. Azão, azinho e azão. Para a cor branca só é uma possibilidade, azinho, certo? E a gente vai chamar esses azão de gene dominante e esse azinho de gene recessivo, certo?
Pois é, pessoal, aqui outro exemplo de fenótipo e genótipo, a diferença deles. O fenótipo vai ser aquilo que você observa, ó, no caso aqui a carinha do panda, ó, você observa que ele tem esse formato aqui, e tudo é que você está observando. Então, isso aqui, quem que vai dar esse formato para ele vai ser o genótipo, mas o que você está vendo é o fenótipo, ó, você está vendo isso aqui é o fenótipo dele. O que vai ser o fenótipo? O fenótipo vai ser o resultado do genótipo, que é o que você tem no seu DNA dizendo que é para o seu corpo fazer. No caso, os genes para a cor dos olhos, os genes para a tonalidade da pele, do cabelo, tudo no seu corpo. Mas o meio ambiente também vai influenciar nisso. Por exemplo, eu tenho um gene que cria melanina, um gene que ajuda você a ter a pele mais escura. E eu ainda adiciono isso, pegar muito sol. Então, eu já tinha propensão a ter uma pele escura, naturalmente. Aí eu ainda pego muito sol, qual vai ser o meu fenótipo? Uma pele bem mais escura do que deveria ser. Por exemplo, eu tenho a propensão a engordar, que é o meu genótipo. Aí aqui o meu ambiente, por exemplo, vai ser... Eu faço muitos exercícios físicos e controlo bem a alimentação. Então eu vou equilibrar isso, né? Então eu não vou ter tanto aquela condição que eu teria se o meu ambiente ajudasse ainda mais. Por exemplo, eu tenho propensão a engordar e eu como tudo que eu vejo pela frente. Então como é que seria o meu fenótipo? O fenótipo seria de uma pessoa bem obesa, não é isso? Então o meio ambiente ele vai ajudar a equilibrar esse genótipo, certo? Na medida do possível, o meio ambiente contribui sim para o fenótipo da pessoa, certo? O fenótipo é aquilo que você vê, que você observa. E o genótipo é o que está lá no seu DNA. Certo, pessoal? E aqui continuando sobre a questão do dominante recessivo, vou falar agora para vocês de um caso chamado albinismo. Que no caso o albinismo é um problema que a pessoa não cria melanina, certo? Então a pessoa não tem a cor da pele, vamos dizer assim. Então a pessoa ela vai ter os olhos claros, pele totalmente branca, com falta total de melanina, os pelos do corpo todos vão ser brancos, do tipo bem branco, meio loireado. Então são pessoas albinas, certo? Acho que vocês já viram uma pessoa albina. Então, pois é, aqui está o exemplo de pessoas do tipo albino, certo? Então você vê a total falta de pigmentação na pele. Então, voltando para cá, vocês já viram a figura de crianças albinas. Então, pessoal, o albinismo vai ser causado por esse gene aqui, ó, o azinho, certo? Então, esse A minúsculo bem que a gente vai chamar de azinho e esse A maiúsculo a gente vai chamar de azão. Então, aqui nós temos dois indivíduos normais. Azão, azinho, certo? Eles são ditos normais porque eles têm a pigmentação normal da pele. Só que esse pai aqui e essa mãe, eles são portadores. Ó. Vocês observem que o gene do albinismo estão ali, ó, o azinho e o azinho. Por que eles não estão se manifestando com a pele albina? Por causa do azão. A gente fala que esse gene maiúsculo aqui, ele está dominando sobre o gene minúsculo. O gene minúsculo a gente vai chamar de recessivo. E o A maiúsculo a gente vai chamar de dominante. Como ele domina sobre o outro, a gente não vai ter a manifestação do corpo da pessoa, não vai ser albina, não vai ter a manifestação do albinismo. Mas está lá, ó, o gene está lá no cromossomo da pessoa adormecida. Está lá, ó, tanto na da mulher quanto do homem. Aí eles se casam, aí vamos ver aqui os cruzamentos possíveis dos genes, porque vocês sabem que na meiose, metade do DNA do pai vai para o filho e metade do DNA da mãe vai para o filho, certo? Metade dos cromossomos, na verdade. Então há a possibilidade desse pai doar o azão, mas também há a possibilidade do pai doar o azinho. Então é 50% de chance de doar o azão e o azinho. Assim como a esposa, é 50% de chance de doar o azão ou o azinho. E se a esposa doar o azinho e o pai doar o azinho, pronto, a criança vai nascer albina. Então vamos ver aqui os cruzamentos possíveis. Aqui o pai é azão, azinho, e a mãe, aqui rosa, azão, azinho. Primeiro cruzamento possível, azão com azão. Azão, azão. A criança é do tipo normal. Segunda possibilidade, azão da esposa, azinho do esposo. Azão, azinho. Também, ó, indivíduos normais.
Terceira possibilidade, azão do marido, azinho da esposa. Então tá aqui embaixo, ó, azão, azinho, também indivíduos normais. Quarta possibilidade, azinho do esposo, azinho da esposa. Então, azinho, azinho. Pronto, esse indivíduo aqui foi sorteado como albinismo. Azinho, azinho, não tem um azão para dominar, então quem vai se manifestar é o recessivo, o albino. Então, essa criança aqui vai nascer com albinismo. Então, é isso, pessoal. O gene dominante, ele se manifesta e o gene recessivo só se manifesta em dose dupla. Ó. No caso, o azinho, azinho vai se manifestar porque não tem um gene dominante para se manifestar, certo? Esse aqui é o exemplo do albinismo.